Por que Deus permite o sofrimento? Foi Deus quem causou o sofrimento no mundo? Que questão surgiu no jardim do Éden? Como Deus vai desfazer os efeitos do sofrimento humano? Depois de uma batalha terrível num país afligido pela guerra, os milhares de civis mortos, mulheres e crianças foram enterrados numa vala comum, cerca de cruzes. Em cada cruz havia a inscrição. Por quê? Às vezes essa é a pergunta mais dolorosa. As pessoas fazem essa pergunta com tristeza. Quando a guerra, um desastre natural, uma doença ou um crime tiram a vida de seus entes queridos, inocentes, destrói sua casa ou de outras maneiras lhes causam sofrimento indescritível. Elas querem saber por que sofrem tais tragédias. Por que Deus permite o sofrimento? Se Deus é todo-poderoso, amoroso, sábio e justo, por que o mundo está tão cheio de ódio e injustiça? Você já se perguntou sobre isso? É errado perguntar por que Deus permite o sofrimento? Alguns homens que fazem essa pergunta significa falta de fé ou de respeito para com Deus. Ao ler a Bíblia, porém, você verá que pessoas fiéis e tementes a Deus também faziam perguntas assim. Por exemplo, o profeta Abacuque perguntou a Deus: por que me fazes ver a maldade? Por que toleras a opressão? Por que há diante de mim destruição e violência? E por que há tantas brigas e conflitos? Abacuque 1, versículo 3. Será que Deus repreendeu o fiel profeta Abacuque por ter feito tais perguntas? Não. Em vez disso, ele incluiu as palavras sinceras de Abacuque no inspirado registro bíblico. Deus também o ajudou a entender melhor os assuntos e a aumentar sua fé. Deus deseja fazer o mesmo por você. Lembre-se, a Bíblia ensina que Ele cuida de nós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Muito mais do que qualquer ser humano, Deus odeia a perversidade e o sofrimento. Isaías 55, versículo 8 e versículo 9. Por que então há tanto sofrimento no mundo? Por que existe tanto sofrimento? Essa é a pergunta que a gente escuta no dia a dia. Pessoas de várias religiões morrem. As pessoas de várias religiões recorrem a seus líderes, instrutores religiosos, para saber por que existe tanto sofrimento. A resposta em geral é que o sofrimento é da vontade de Deus e que Deus há muito tempo determinou tudo e que iria acontecer, incluindo as tragédias. Mas são informados que os caminhos de Deus são misteriosos, o que ele causa a morte de pessoas, até mesmo de criança, para tê-las junto de si no céu. Mas, como já vimos, Deus jamais causou mal. A Bíblia diz: o verdadeiro Deus jamais faria o que é mal. O Todo-Poderoso nunca faria o que é errado. Jó, capítulo 34, versículo 10. Talvez você não entendeu que teve um pulo na leitura aqui. Quando eu estava lendo, saiu um pouco meio fora raspada, né? Como diz o caipira. Mas é Deus falando ao teu coração, ok?